cara, então o que aconteceu? Eu cheguei ali nessa questão de orar às 3 horas da manhã, né? E comecei a orar, e peguei aí eu tava falando, né? Que esse terceiro livro vai ser sobre Ellen White e que no final do livro eu vou ter um capítulo destinado somente a tentar explicar para as pessoas como ter um relacionamento com Deus, porque assim, você vai ler todo, o cara que vai ler, né, o primeiro, segundo, terceiro volume, ele vai ver, cara, no primeiro volume, né, assim, se ele for sincero, ele já vai falar, acabou, entendeu? Não tem o que. Sim, sim. Mas vai ter o segundo volume, já tem o segundo volume, vai ter o terceiro volume, e aí a gente vai esmiuçar toda a questão de Ellen White, né? Mas assim, no final, o cara vai ver toda aquela caixa de Pandora que eu abri ali, os ratos, as baratas, as cobras saindo, tudo aparecendo, tudo, e vai ficar, tá bom, mas e agora? O que eu faço? Então, o que você faz está aqui, ó. É no final do... Então, por favor, galera que costuma ler livro só pela metade, por favor, leia esse livro até o final, tá? Quando ele for lançado. Porque no final vai ter esse capítulo, cara, que é o mais importante, que é como ter um relacionamento com Deus, entendeu? Porque ali vai começar a vida espiritual da pessoa. Eu falo um pouquinho sobre isso no último vídeo da primeira série. Sim, eu assisti exatamente. Descobri que sou numa seita. E agora? Esse vídeo é esse. Uhum. Se quiser ver um pouquinho do que eu vou falar no terceiro livro, no final, nesse último capítulo do terceiro volume, eu falo nesse vídeo. Mas, enfim, eu peguei e... então tem que ter essa parte, tá, no livro. E até porque, até falei em algumas entrevistas que vários pastores têm o dom... A gente sabe que existe o dom profético até hoje, a gente sabe que existe o dom da palavra do conhecimento, e vários pastores e pessoas que têm esses dons, que eu já vi em ação, não posso negar, porque eu já vi coisas que não tem explicação, o cara tem que ter o dom, mas enfim. Chegaram para mim e falaram, ó, esse livro é uma libertação em massa. Só que tem um problema. Essas pessoas vão ficar perdidas, elas não vão saber para onde ir. Tá? Então você precisa direcionar essas pessoas. Não adianta só mostrar o erro que vai escancarar e vai ficar claro, mas você precisa direcionar essas pessoas. Então, eu não vou direcionar para nenhuma igreja, porque isso não cabe a mim, cabe ao Espírito Santo e cabe à pessoa ter o discernimento para saber em qual igreja ela vai depois. Se é que ela vai para alguma igreja, eu recomendo que vá, mas também não posso dizer para qual. Ela vai ter que, né, sentir isso. Agora, também muito cuidado, porque todo sectário tem a tendência de cair numa outra seita depois que sai da seita. Então, muito cuidado. Tá aí no livro, eu vou falar sobre isso também. O que você tem que fazer depois que você sair de uma seita. Por um tempo você não vai para lugar nenhum, fica na tua casa, com relacionamento com Deus, no teu quarto, fechado ali no secreto. Mas enfim. Tudo isso para falar o quê? Que eu comecei essa jornada. Então, assim, na primeira semana, que eu estava acordando ali às 3 horas da manhã, todos os dias para orar, pelo menos por 1 hora, né? Com um louvor de guerra no meu ouvido, porque foi a outra parte da direção que foi me dada ali, ó, você vai orar, mas você vai orar ouvindo louvor e louvor de guerra, tá? Você tá no meio de uma batalha espiritual. E, cara, era tudo verdade, mano. E, tipo assim, não sei como o cara sabia, mas sabia. E eu fiz isso. Então, assim, é uma outra coisa que eu recomendo. Toda vez que eu vou orar, e, cara, eu nunca mais parei. Claro que eu não oro todas as noites às 3 horas da manhã, mas eu nunca mais parei com esse hábito de orar à noite, sabe? Às vezes é 1 hora da manhã, às vezes é às 11 horas da noite, às vezes é às 3 horas da manhã que eu acordo, às vezes é às 5 horas da manhã, não importa. Mas, e não é toda noite, mas quase, né? Toda semana, pelo menos, acontece. Então, esse hábito eu nunca perdi. Você vê como é algo que é muito forte, né? Foi muito marcante, assim. E, cara, eu comecei, que foram 60 dias, e foram 60 dias intensos, e muita coisa aconteceu, muita coisa eu nem posso falar ainda, talvez um dia eu fale, talvez eu coloque num livro, não sei, não foi me dada essa direção agora para revelar ainda, mas muita coisa muito forte, sobrenatural aconteceu nesses 60 dias. E o que eu posso dizer, assim, é que, basicamente, Deus se revelou para mim, tá? E ele
eu senti a direção dele claramente, né? Não como uma voz audível, mas claramente o Espírito Santo, e outras coisas também aconteceram, mas vamos ficar nisso por enquanto. E assim, direção clara, ó, você vai fazer isso, e cara, claro, negócio claro, vindo, ó, você vai fazer isso, você vai montar um grupo no WhatsApp assim, que eram os Guerreiros de Yeshua, por isso o nome do canal, Guerreiros de Oração, Guerreiros de Yeshua. Até hoje eu tenho esse grupo de oração, até hoje, tá? E era na época, tinham 30 pessoas nesse grupo, depois Deus me pediu para eu montar um outro grupo de oração, só com clientes e parceiros de negócio e profissionais. Nada a ver. Tipo, o primeiro foi só com o pessoal espiritual que eu conhecia, religioso e tal. O outro com pessoas nada a ver. Eu não misturei os dois, era para separar. E esse pessoal me acompanhou, cara. Os dois grupos, eram 60 pessoas orando comigo. Por 15 dias eles me acompanharam na oração da madrugada, velho. Sabe? Me acordando às 3 horas da manhã comigo e orando pelas mesmas coisas. E eram coisas pontuais que Deus me dava e falava: é isso, hoje é sobre isso, hoje é sobre isso. Eu falei, ok, vamos lá. E a galera acordando. E eu falei, meu, o que tá acontecendo? As pessoas estão com sede de Deus, né? E os caras me falavam, mas não pode ser num outro horário? Não, tem que ser às 3 da manhã. Eu vou. Vamos lá. E aguentaram 15 dias, não é fácil aguentar. Sim. E, cara, foi assim, você sentia, porque assim, a coisa, essa frequência espiritual, ela não tem distância. Então, tipo, tem pessoas que estavam na Europa, e pessoas no Brasil, na Europa, no Japão, sei lá onde, e você sentia aquela presença, aquela conexão com as pessoas, mano, pelo WhatsApp, assim, né, porque você se conecta. E foi muito forte, foi muito bom. E daí, tipo assim, eu lembro que em 3 dias Deus me deu uma palavra para eu entregar para a igreja. Eu escrevi o sermão, que era Autoridade Espiritual e Intimidade com Deus, o título do sermão. Escrevi, terminei os 60 dias de oração e entreguei essa palavra na igreja. Tá no meu livro isso, no volume 1. Caiu como uma bomba o sermão. O povo não esperava, tipo, uma palavra assim. Cara, nada a ver com o que eles estão acostumados. Era sobre ter intimidade com Deus, autoridade, blá, blá. E tipo assim, o que aconteceu nesse sermão? A galera se assustou. Quem tinha um pouco de sensibilidade espiritual ficou assim, ó. Sentiu, cara, o que é isso? E os religiosos rangendo os dentes. Parecia que queria me apedrejar, sério mesmo. Então, foi um negócio muito forte, sabe? E aí, tipo assim, foi bem assim, eu entreguei a palavra no sábado, saí da igreja e senti, eu já comecei a fazer alguns jejuns nesse período também, de 60 dias. Saí da igreja, senti de fazer um jejum de 5 dias, falei, vou fazer, só na água. Fiquei na água até quinta-feira, entreguei o jejum na quinta, abri a Bíblia. Eu era adventista, cara. Eu tava tendo esse encontro com Deus, essa conversão, mas eu ainda era adventista. Na pregação que eu trouxe, eu já falava coisas contra as doutrinas adventistas, sem me tocar. Por quê? Porque sem se tocar. Era revelação vertical aqui, ó. Revelação vertical e a palavra. Era só isso. E daí, claro, né? Quando você tem isso, você começa a sair das doutrinas adventistas, entendeu? Porque não tem nada a ver. Sim.